Eu começo usando hoje diretamente na nossa oficina literária Como se tornar escritor, o celular. Eu vou começar com algumas dicas, algumas orientações, algumas sacadas, alguns insights. Nós aqui gostamos muito de usar anglicismos, não é? Insight. Insight é uma palavra internacional, a língua franca é inglesa, que nós podemos traduzir no Brasil, no português falado com as características brasileiras, como uma grande sacada. Um insight é uma sacada, algo de brilhante que a gente descobre ou recebe mediunicamente, falando em Fernando Pessoa, que era um espiritualista, um esotérico, nós recebemos de bandeja, ou como diria o Padre Vieira, um raio. Uma sacada, um insight é um raio. Mas aqui não são raios de Vieira, são orientações de um dos mais rigorosos escritores do século XX. Um homem que, ao contrário de Fernando Pessoa, eu tenho um conto já escrito há 30 anos, que foi editado no Rio de Janeiro pela editora Sete Letras, chamado Viandantes e Desterrados. A nossa língua, meu caro irmão Armando, é chover no molhado, é de uma riqueza úmida, de uma impregnância assustadora, não é? E o termo viandante aqui é muito pouco usado, lá também já é pouco usado. Viandantes são viajantes inveterados, homens, mulheres, pessoas que têm uma vida errante, não é? Como se diz nos Estados Unidos, globetrotters, viajantes. E o nosso personagem aqui é um viandante, Ernest Hemingway. O nosso Fernando Pessoa se assemelha ao nosso Machado de Assis, que era um desterrado. Ele era desterrado até em Lisboa. Ele não era um homem dos arredores de Lisboa. Era um homem da Baixa, do Chiado, morava ao pé do teatro, do teatro da Igreja São Carlos, enfim, no Largo de São Carlos. E o nosso Ernest Hemingway, não, era um viandante. Um americano nascido na região de Chicago, que conseguia conciliar a vida e a arte. Esse é o grande dilema que divide os artistas, escolher entre a vida e a arte. Às vezes não, muitas vezes a arte nos pede renúncia. Nós temos filhos, temos netos, temos esposa, a mulher tem seu marido, não sobra tempo para se dedicar à literatura, no nosso caso. Mas alguns escritores conseguem conciliar a vida e a arte. Alguns artistas, como o nosso Ernest Hemingway, que aos 18 anos já estava na Primeira Guerra Mundial. Logo estava na Guerra Civil Espanhola. Logo estava na Segunda Guerra Mundial. Logo estava nas touradas. Era um americano apaixonado pelas touradas da região basca, de São Sebastião. Por favor, Amaro, vão pegando as cadeiras. O nosso Ernest Hemingway era um homem à la femme. Era um homem dado às grandes paixões feminis. E, paradoxalmente, vocês procurem as cadeiras, viu, meus caros? Tem muitas lá do lado. Não, por favor, fica aí, Lúcia. O pessoal que vai chegando procura. Bom, é que nós estamos gravando. Mas é bom esse improviso. E o nosso Ernest Hemingway tinha uma vida exuberante. Com 54 anos foi Prêmio Nobel de Literatura. Mas apesar dessa vida extrovertida, deste gozo, desta fruição, desta paixão por mulheres, por vinhos, por armas, por caçadas, esqueci de falar. Ele era um aficionado em caçadas, em safaris. Era um apaixonado pelas touradas. Ele era perseguido, e isso é muito típico freudianamente,
entre luz e sombra por sérias crises depressivas. E, aos 60 anos, acabou dando cabo da sua vida. E depois, meu caro Dr. Márcio Aurélio, meus companheiros e companheiras de jornada literária, descobriu-se que a sua depressão e os casos suicidas na família eram hereditários. Toda a linhagem de Ernest Hemingway, sucessivamente, foi tendo casos de suicídio, principalmente as suas duas lindas netas, atrizes hollywoodianas, Margot e Mariel Hemingway. Bom, mas agora chega de gossip, como dizem os ingleses. Chega de fofocas, porque a vida de um artista não é feita só da sua biografia. A arte nasce de coisas além da nossa vida. Não depende do nosso temperamento. Não depende nem de onde a gente nasceu. Eu vou dar aqui algumas orientações deste escritor Ernest Hemingway, que, como bom norte-americano, aí eu vou falar no sentido coletivo. Por que um escritor português tem determinados temas que diferem de um escritor inglês? Por que um escritor russo é carregado de tragicidade, de dramaticidade? Por que um escritor português é dado a um lirismo saudoso, nostálgico, melancólico, também exacerbado? Por que os povos anglo-saxões têm uma literatura seca? Quando eu falo em anglo-saxões, mais nitidamente, os ingleses e os americanos são povos pragmáticos, práticos, são povos objetivos. Nós, latinos, especialmente ibéricos, somos gongóricos, como o nosso precioso Eça de Queiroz, que é capaz de escrever um capítulo precioso e vívido sobre um jantar à bacalhoada numa casa de amigos. Os americanos e ingleses são contidos, são, no caso dos americanos, quase telegráficos. Isso não é uma norma, mas literatura é temperamento. Literatura é temperamento do coletivo no pessoal. Nem todos os brasileiros são extrovertidos. As pessoas se assustam com o grau de beijos e abraços que se dá no Brasil. Mas isso é um traço de questões atávicas, não é? Bom, dito isso, eu vou ler aqui algumas orientações de um escritor que é um parâmetro, até porque ele era jornalista, ele era correspondente de guerra, ele viajou muito porque ele ganhava para conhecer países e relatar guerras, relatar touradas, relatar duelos, relatar caçadas. Por favor, cadeira aqui, minha cara. Então, eu vou ler aqui, agora sim, algumas normativas de Ernest Hemingway para escrever bem. Quando eu falo em escrever bem, não existe um escrever bem geral. Se alguém pegasse uma Clarice Lispector ou um Guimarães Rosa há 100 anos atrás, havia de estranhar. Se alguém pegasse um Fernando Pessoa heterônimo, plural, quase que esquizoide nas suas possibilidades de um dramaturgo, quando eu falo dramaturgo é porque ele era muitos, também havia de estranhar. Escrever bem é escrever bem conforme os nossos propósitos. Quem escreve precisa ter um propósito e uma morfologia narrativa. Palavra estranha, porque o vocabulário vai se empobrecendo. Na medicina, por exemplo, a palavra morfologia ainda é muito usada. O que é morfologia? É a forma com que se constrói algo. A fórmula de uma célula, a expansão de uma determinada patologia. E isso se aplica à literatura, à arte. Qual é a morfologia da sua construção narrativa? Então, quando se fala escrever bem, nós temos algo imperativo.
Alguém que nasce na periferia da periferia, como uma senhora Carolina de Jesus, que era uma catadora de lixo e nos deu uma obra poética como Quarto de Despejo, você não pode exigir que se escreva como um diplomata, um embaixador, um erudito. Então nós temos que validar as várias expressões literárias, as várias vozes, as várias, como se diz hoje, falas, as várias falas, conforme a circunstância e o contexto. Contexto é o texto com. O texto seu vem com a sua bagagem, o seu texto vem com a sua trajetória, o seu texto vem com o seu temperamento, o seu texto vem até com a sua convivência. Então vamos ao Ernest Hemingway. Como escrever ficção por Ernest Hemingway. Escreva uma frase verdadeira. O que é verdadeiro? Aquilo que tem nexo dentro do seu processo criativo. Algo pungente, algo contundente para começar uma trama. Sempre encerre o dia quando você ainda sabe o que vai suceder daqui para frente. Isso cabe para a vida? Não. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a um segundo, mas na literatura, se você começa um texto, não deixe de perder o seu nexo causal. As características do seu personagem, em qualquer ocasião. Nós podemos ser médicos no consultório, podemos ser advogados no fórum, podemos ser, mais ou menos, podemos ser apaixonados por futebol no estádio, mas na condição de artista, nós somos artista 24 horas. Aliás, o que liga a paternidade e a arte é a doação completa. Por isso que é raro escritores que são bons pais ou são pais, porque a arte exige uma entrega que os filhos também nos impõem. Ninguém é pai ou mãe durante um período. Na ausência dos filhos, nós somos ainda pai em dobro na nossa preocupação. Assim nós escritores. Nós somos escritores 24 horas por dia. Mas nós temos que realmente, criticamente, nos abster de pensarmos numa obra, num escrito, num poema, fora de um momento adequado. Nunca pense na sua história quando você não estiver trabalhando nela. Quando for hora de voltar ao trabalho, sempre comece lendo o que você escreveu até agora. Isso é vital. Isso serve até para uma carta de amor ou para uma justificativa de falta ao trabalho. Você começou um texto ontem, se você for retomá-lo hoje, você precisa seguir aquilo que no nosso lindo idioma nós chamamos de fio da meada. Fio da meada. Não começar sem saber o que você escreveu anteriormente. Não descreva uma emoção. Crie uma. Isso é muito sutil, mas também pode ser explicado muito simplesmente. A arte imita a vida? De certa forma. De certa forma. A arte é uma coisa em si. Um poema é um objeto, tem vida própria. Uma história é algo que tem uma presença distinta. Nós podemos viver um grande amor. Nós vivemos um grande amor. Mas quando nós vamos escrever sobre ele, nós criamos uma outra coisa. Memória, lembrança. Lembrança, memória, praticamente a mesma coisa. É invenção. Memória é sempre invenção. Eu vou escrever sobre o meu casamento aos 20 anos. Eu vou escrever, mas eu vou inventar em cima daquilo que eu vivi. Porque eu não consigo mimeticamente, mimeses, repetir aquilo que foi vivenciado. Tanto é que os escritores, os poetas em primeira mão, são todos fingidores, como diz o nosso Pessoa. Use um lápis. Isso é um tropo,
essa tautologia, essa obviedade, quer dizer o seguinte: um texto é para ter várias versões. Se você escreve a caneta, você custa pagar. A lápis não. Hoje ninguém mais escreve a lápis nem caneta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como diz Mário Quintana, o poeta gaúcho, nós temos que escrever 50 vezes um poema para considerar uma só versão. Ou para escrever um livro, escrevermos 500 poemas para selecionarmos só 50. Escrever é estiva. Escrever é suor por dentro. Escrever é labuta. Escrever é curtição da linguagem. Essa palavra tão usada, tão bela e tão antiga, curtição. Hoje se fala curtir no português do Brasil. Eu curti, eu gostei muito, deveras. Mas é muito interessante essa colocação. Curtição é maturação. Você sabe o que é a curtição em barris de carvalho? É chegar ao sumo daquilo que se propõe destilar. Arte é destilação. Bom, depois dessas orientações sobre Ernest Hemingway, eu vou recomendar que vocês leiam 2 contos, como toda semana. Um conto, e isso nós temos um parceiro que é a internet, estão todos traduzidos para o português, ou o português de Laocaus, ou sítios de Laocá. O primeiro conto é um conto de um gênio da arte do conto. Conto breve, contido, conto como narrativa concentrada. O nosso Fernando Pessoa escreveu uma meia dúzia de contos, mas ninguém é gênio em tudo. Os contos do Pessoa não chegam à estatura dos poemas do Pessoa. Nós temos aqui um homem que se dedicou só a conto, praticamente. Capaz de escrever um conto ou 2 por dia, ou 3 ou 4. Até porque morreu com 40 anos, enlouquecido pela sífilis. Era um boêmio inveterado. Guy de Maupassant. O nome do conto é Drama Humilde. Drama Humilde, de Guy de Maupassant. Ninguém precisa falar francês nem biquinho. G-U-Y. Guy de Maupassant. Drama Humilde está à disposição em português. E um segundo conto, um conto de um gênio da literatura latino-americana, Juan Rulfo, R-U-F-O. Nós éramos muito pobres.